Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, pelo menos sobrevivendo a tudo isso, né, que tá acontecendo, porque não tá sendo fácil pra ninguém, né? Vamos falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo? Bora? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é como tá sendo aí pra vocês, se vocês estão conseguindo ficar em casa, se vocês estão de quarentena, se vocês estão em casa ou não, se vocês estão tendo que trabalhar normalmente. Porque eu sei que no Brasil existem várias realidades, né? Tem pessoas que podem ficar dentro de casa, eu acho que as pessoas que podem estão optando por ficar, é o mais sensato no momento, né? Mas existem pessoas que não podem, que a vida tem que continuar. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você, coloca aí nos comentários, você tá de quarentena ou tá vivendo a sua vida normalmente? A gente sabe que muitas vezes isso não é uma questão de escolha. Você tem que trabalhar e ponto, né? É uma realidade. Então, a gente tem que parar também de criticar um pouco. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo tem que levar a gente para um exame de consciência e, mais do que nunca, ser solidário, né? E respeitar a escolha das pessoas. Porque muita gente criticando quem está trabalhando, muita gente criticando quem está dentro de casa, né? Uma troca de críticas, uma troca de farpas, uma troca de insultos, né? Principalmente pela internet, que está ficando muito complicado. Então, primeiro ponto desse vídeo vamos ter mais empatia, né? Uma palavra que está tão em moda. Vamos ser mais coerentes com as coisas, vamos perceber que não é porque eu tô em casa, porque aqui eu estou dentro de casa, já vão fazer 2 semanas, que o outro também pode estar ou não estar, talvez por uma escolha ou porque realmente ele não pode, né? E aí já é uma escolha dele, já é uma decisão dele, já não me cabe, né? Bom, seguinte, parei para pensar em muita coisa, queria conversar um pouco com você sobre esse assunto. São muitas coisas na cabeça, então inicialmente eu queria dividir esse vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte eu queria falar com vocês sobre o nosso senso de comunidade, sobre a consciência que a gente tem que ter nesse momento e que muitas vezes as pessoas não estão tendo, né? Primeira coisa que eu falei aqui é sobre o respeito, é sobre não julgar os outros. E ao mesmo tempo, o que eu vou fazer aqui agora em diante, entre aspas, vocês podem entender como um julgamento. Então eu quero que fique bem claro que eu não estou julgando. Eu só estou levantando uma discussão aqui. Eu só quero trazer vocês mais uma vez para um lugar neutro, assim, onde a gente pare para pensar em toda essa situação. Porque eu acho que é momento disso, da gente parar para pensar em muita coisa. Eu sei que não é fácil, né? Muita gente dizendo aí que parar para pensar nada, eu queria era apertar um botão e apertar um botão e voltar à minha vida normal. Eu queria era dormir e acordar, que isso tudo não passou de um pesadelo, que não tem nada disso acontecendo. Eu queria mesmo que descobrisse uma vacina para isso e que amanhã estivesse tudo resolvido, né? Eu sei que essa é a realidade, a gente tá com a cabeça tão atormentada, tanta informação, e muitas vezes informações desencontradas, né? Fica dentro de casa, vai trabalhar, que o psicológico da gente tá muito abalado, né? Mas a gente tem que, como seres humanos, seres pensantes, né? A gente tem que conseguir aterrissar e parar para pensar em algumas coisas, porque ainda há tempo, né? Vamos parar para pensar, refletir e mudar o que tiver que ser mudado. Bom, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui com vocês, o primeiro ponto já foi essa questão da gente estar sempre culpando o outro, discriminando pela escolha dele ir trabalhar ou não. Então, assim, primeira coisa, vamos nos colocar no lugar do outro. Será que o outro está indo trabalhar porque ele quer ou será a única opção que ele tem? Então, primeiramente, vamos nos
deixar neutros nesse momento, vamos nos colocar um pouquinho no lugar do outro. Segunda coisa, a questão de comprar muita coisa, limpar a prateleira do supermercado. Eu entendo que as pessoas façam isso porque elas se preocupam muito com a família, né? E a gente se preocupa muito com a família da gente, né? Em primeiro lugar, os nossos. Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que adianta eu ter 5 pacotes de arroz dentro do meu armário, sendo que o meu vizinho, que não tem a mesma condição que eu, que não pode estocar, semana que vem ele vai precisar ir lá no supermercado comprar um pacote de arroz para sobrevivência, não é para estocar, e lá na prateleira não vai ter nenhum. O que adianta? Não adianta nada, né? O que adianta a gente falar de cristianismo, a gente falar de solidariedade e chegar num momento desse a gente fazer um estoque para 4, 5 meses dentro de casa? Vamos pensar nas consequências das coisas que a gente está fazendo. Quando você vai lá e limpa a prateleira de um supermercado, coisa que vem acontecendo muito, a gente vê vídeos, a gente mesmo, né, meu marido mesmo foi no supermercado e percebeu isso, que tinha pessoas com 4, 5 carrinhos de compras. E eu não estou criticando, não estou julgando essas pessoas, é o que eu falei no início. Eu consigo entender a preocupação dessas pessoas, mas eu tenho que chamar a atenção dessas pessoas para que elas venham fazer um exame de consciência, e para você que está pensando em fazer estoque, também pare para pensar se isso é certo. Gente, quando você vai no supermercado, faz essa compra exagerada, você está tirando a possibilidade do outro que tem menos condições ir lá e achar a mercadoria, que talvez os supermercados não tenham estoque suficiente para estar repondo essas mercadorias. Você também está fazendo com que a mercadoria, quanto menor a quantidade, mais o que o comerciante faz? Supervaloriza aquela mercadoria. Se tem pouca, vamos vender o pouco que tem no dobro, no triplo, 10 vezes mais o valor real daquela mercadoria, né? Então, é o que aconteceu aí com o álcool em gel. Muita gente que nem precisava comprar álcool em gel. E por que eu falo que nem precisava comprar? Porque pessoas que estão ficando dentro de casa, que tem possibilidade de estar lavando a mão com água e sabão, que é o melhor que se tem a fazer, essas pessoas que têm essa possibilidade de estar lavando a mão com água e sabão, elas compraram álcool em gel e estocaram. Então, a pessoa que está ali na rua, a pessoa que tem que continuar trabalhando, a pessoa que foi lá e procurou não tinha mais, já tinha acabado. Então, assim, para que eu preciso de álcool em gel? Eu preciso porque quando eu precisar ir na rua para repor alguma coisa que está faltando aqui na minha casa, eu use esse álcool em gel lá, né? No momento que eu ainda estou na rua. Porque quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer é lavar a mão com água e sabão. Então, eu preciso de 5 potes de álcool em gel? Não, um só resolve o meu problema tranquilamente. Então, assim, e isso a gente tem que pensar, né, em todas as coisas, na alimentação, na área da limpeza e tudo. Eu entendo o medo das pessoas, que os caminhoneiros parem, que comece a faltar as coisas, eu entendo tudo isso. Só que não adianta, nesse momento, mais do que nunca, não adianta você pensar só em você, só na sua família, só na sua casa. A gente tem que pensar, né, num contexto geral, a gente tem que pensar na sociedade. E esse problema que a gente está vivendo, o tempo todo, ele traz a gente para isso. Pra gente deixar de ser egoísta, da gente parar de pensar só na gente. Você que não está no grupo de risco, pensar que você não está saindo, mesmo sabendo que você não está no grupo de risco, você não está saindo porque você está pensando numa sociedade, você está pensando nas pessoas que estão no grupo de risco, você está pensando que se protegendo a sua família, você também está deixando de contaminar os outros. Então, assim, passou de um problema pessoal para um problema da sociedade, né?
Então a gente tem que aproveitar o momento para abrir a nossa cabeça como sociedade, como comunidade. E tá faltando muito isso. E se respeitar mais, a gente tem visto as pessoas muito nervosas, as pessoas se engarfunhando mesmo, né? Trocando ofensas na internet. A internet nos ajuda demais. Eu vi um post que falava assim, tá difícil, mas podia ser muito mais difícil há 15 anos atrás, que a gente tinha só um A50 com um pacote de 30 SMS e alguns minutos para conversar. E realmente, né, tá difícil para todo mundo, mas podia ser muito pior se fosse há 15 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, que tem nos ajudado tanto, né? Fazendo chamadas de vídeos pelo WhatsApp, ajuda a gente a diminuir um pouco a saudade, né, das pessoas queridas que a gente não está podendo encontrar nesse momento. A questão de você poder pesquisar na internet receitas, brincadeiras que podem ser feitas com as crianças. Então, assim, querendo ou não, a gente está num momento, apesar de complicado, privilegiado. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. A gente sabe que tem muita gente que ainda não tem acesso à internet, a esses meios de comunicação, mas nós que temos, estamos, de certa forma, mais tranquilos, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem onde pesquisar, a gente tem onde distrair, né? Tem uma distração. Então, assim, tá difícil, mas podia ser pior. Vamos pensar por esse lado, que eu acho que não resolve, mas dá um confortozinho. Podia ser bem pior, né? E uma outra coisa que eu queria falar, então assim, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais que ajudam nessa questão de distração, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar muita atenção de como a gente está usando essas redes sociais, né? A gente tem que usar as redes sociais para abraçar as pessoas, né? Para mandar um bom dia, para ficar mais próximo, mesmo que seja virtualmente, estar mais próximo das pessoas nesse momento que a gente não pode estar presente fisicamente. Então, a gente tem que saber usar isso e não usar a internet para trocar xingamentos, ameaças, né? Porque tá tendo até ameaça. E eu sei que é complicado, é um momento muito complicado, assim como foi no momento da eleição, porque pessoas da mesma família, amigos que discordaram, né, de algumas coisas, com relação à eleição mesmo, muitas dessas pessoas entraram num momento complicado, perderam algumas amizades, e a gente vê isso acontecendo novamente, porque são duas cabeças, assim, né? São duas formas de pensar. Pessoas que pensam que, tenho que ficar dentro de casa, e os outros, não, vamos levar nossa vida normal, até mesmo por um problema de conflito mesmo, né? De informações, porque vem um e fala, fica dentro de casa, aí vem o outro e fala, não, vai trabalhar, vida normal. Então vão ter aquelas pessoas que vão ficar de um lado e as pessoas que vão ficar do outro, e cada um defende o seu ponto de vista e usam a rede social para expor esse ponto de vista. Só que você expor o seu ponto de vista na rede social não é ruim, né? É o que eu tô fazendo, eu tô expondo o meu ponto de vista aqui para vocês. O ruim é quando você faz daquilo uma verdade única, porque eu tomei a decisão de ficar dentro de casa, até porque eu tenho como fazer isso, né? Eu posso ficar dentro de casa. Mas eu não tenho que impor isso para as pessoas, né? É o que eu acho certo, o que eu acho coerente de fazer agora, e não que isso não tem que ser uma obrigação de todo mundo. Cada um, né, faz e vive e toma as atitudes que acham certas. Então, assim, eu expor esse pensamento não é errado. Agora, eu querer impor isso é errado, né? E as pessoas também assistirem o meu posicionamento e comentarem de forma saudável também não é errado. O problema é quando as pessoas assistem o seu posicionamento através de um texto, de um vídeo, seja o que for,
e vem criticando aquilo de uma forma pesada, né? Que é o que está acontecendo. E aí vai se criando inimizade, vai se criando essa divisão. E da mesma forma que isso foi muito complicado, foi muito delicado na época das eleições, a gente vê se repetindo novamente. Até mesmo porque esse assunto meio que não tem a ver e ao mesmo tempo tem a ver, se mistura com um pouco de política, né? Então vamos tomar cuidado nessa questão de colocar o nosso posicionamento de uma forma mais leve e reagir ao posicionamento das pessoas também de uma forma mais leve, para que a gente não piore esse momento, criando inimizades, criando polêmicas desnecessárias, né? A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para a mãe, que tem que ficar dentro de casa, limpando, cozinhando o tempo todo, não está sendo fácil para a criança que está sem escola, que está totalmente fora da rotina dela, não está sendo fácil para o pai que está dentro de casa, sem saber como que vai ficar a sua vida financeira, não está sendo fácil para o pai que tem que ir trabalhar e está se expondo a esse risco todos os dias. Então, é o momento da gente se abraçar, é o momento da gente falar, não está fácil para mim, eu sei também que não está fácil para você, mas juntos nós vamos conseguir. Nós vamos comprar o que for necessário, nós vamos sair quando for necessário, nós vamos conversar muito pelo WhatsApp, nós vamos ficar unidos cada vez mais, porque isso tudo vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente espera que seja rápido, né? Mas vai passar. Então, vamos trabalhar para que isso tudo passe da melhor forma possível. E como que nós vamos passar por isso tudo da melhor forma possível? Tentando não enlouquecer, tentando não descontar nos outros aquilo que ninguém tem culpa, tentando nos manter equilibrados num caos, num total desequilíbrio. O ser humano, ele está o tempo todo em busca desse equilíbrio e mais do que nunca a gente tem que tomar cuidado para não perder, para tentar continuar o tempo todo tentando manter esse equilíbrio. Não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo aqui que é romântico, eu sei que é difícil, mas vai passar. É o mantra, eu acho que é o mantra que a gente tem que estar sempre com ele na mente. Vai passar e que passe da melhor forma possível, que você consiga ser a melhor versão de você mesmo nessa fase tão complicada e tão delicada. Vai passar e quando isso tudo passar, não querendo romantizar, mas já romantizando, quando tudo isso passar, nós seremos pessoas melhores, nós seremos seres humanos melhores, nós teremos um senso de comunidade muito maior, nós iremos dar mais valor às pequenas coisas e nas pequenas mesmo, tipo ir no supermercado, ir na padaria, poder abraçar e beijar aquele ente querido. E a gente vai ter uma segunda chance de fazer isso tudo. Eu entendo que muita gente está com a consciência pesada, né? Que muita gente podia abraçar e beijar e não fez, e agora que não pode, sente-se um pouco culpado. Mas mesmo você que está se sentindo culpado por não ter abraçado e beijado quando você podia, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar, você pode ligar, você pode demonstrar o seu carinho, o seu amor e a sua preocupação de outras formas. Então faça isso agora e assim que isso tudo passar, você vai ter tempo suficiente para abraçar, para beijar, para ficar perto, para fazer tudo aquilo que você podia fazer e não fez. Sempre há tempo, né? Enquanto a vida há tempo da gente recomeçar. Então vamos parar, vamos fazer um exame de consciência e vamos melhorar, vamos mudar. Sempre tentando melhorar, sempre qualquer coisa que você mude, qualquer coisa que você faça diferente já é um início, né? A gente sabe que não é fácil, mas é aos poucos. E você mudando a sua energia, você mudando a sua forma de pensar, tudo em sua volta muda. Se você começar a mudar as suas ações agora, as pessoas que moram dentro da sua casa, os seus amigos da rede social vão notar essa mudança e vão mudar com você também.
é aquela coisa, a energia boa, ela se espalha. Assim como a ruim se espalha também e as coisas vão só piorando, quando você começa a ter boas atitudes, as coisas boas vão acontecendo ao seu redor. Então vamos parar, vamos pensar, vamos nos reprogramar, vamos nos questionar o que eu estou fazendo que está legal, o que eu posso fazer para mudar que vai ficar melhor ainda. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muita força para nós. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam fazer esse exame de consciência e começar a ter atitudes melhores. Sempre há tempo de recomeçar.